O tema da mensagem de hoje é porque Deus disciplina os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo que recebe por filho. E para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Curve a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, queremos ouvir a voz de um Deus que está presente nesta noite e que vai estar falando aos nossos corações, porque às vezes não entendemos por que conosco é diferente de tantas outras pessoas. Se cada vez mais nós queremos estar aos teus pés, estar em comunhão, e por que algumas coisas o Senhor não libera para as nossas vidas, e na vida de outros, Senhor, nós temos visto assim, debalde, temos visto de qualquer maneira? É porque o Senhor corrige aqueles a quem ama, e com isso nós sentimos que somos amados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você é amado do Pai, e por ser amado de Deus, Deus tem um tratamento contigo diferente. Quando nós somos filhos e temos intimidade com o nosso Pai, por muitas vezes os nossos pais basta olhar e a gente já entende o que eles querem dizer. Contrário de outra pessoa que não é filho, não é verdade? Dependendo do tom da tua voz, os teus filhos percebem se você gostou ou não. Dependendo do tom da tua voz, seus filhos percebem se é para parar ou se é para continuar. Não é verdade? Talvez pessoas estão do lado e não percebem. Às vezes a gente está na casa do Senhor e todos estão orando, buscando, adorando, sentindo a presença de Deus. Algumas vezes você sente alguns vazios. Sim ou não? Esse vazio é o Senhor dizendo assim: olha, eu não tenho aprovado o que você tem feito. Portanto, você verá todos sentir a minha presença. Portanto, vós ficará apenas sabendo que eu estou aqui, mas não vai conseguir sentir na mesma medida. Quando a gente pecava, errava, fazia alguma transgressão quando criança, às vezes a gente olhava pela janela do quarto, da sala, da cozinha, e via todos os nossos amigos brincando lá fora. E os nossos pais diziam: você apenas vai olhar, mas você não vai brincar. Isso é para você refletir no que você tem feito. Deus tem feito isso contigo. Você está entendendo? E às vezes a gente quer culpar a igreja, às vezes nós queremos culpar pessoas, quando na verdade, amado, Deus trata com aqueles a quem Ele ama. E Deus, Ele tem 3 medidas, e eu quero dizer a respeito dessas medidas. A primeira medida é a disciplina. Amém? Hebreus 12:10 diz o seguinte: porque aquele na verdade que por um pouco de tempo nos corrigiu, como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da tua santidade. Ou seja, Ele nos corrige por um determinado tempo, porque Ele requer que isso seja mudado, para que a gente tenha o proveito, a oportunidade de sentir, de tocar, de ver a tua santidade. O amado, é tão triste quando a pessoa perde a intimidade com Deus, e ela já não consegue mais orar, e se ora como se estivesse falando qualquer frase, já não tem mais o mesmo toque, o mesmo sentimento. E às vezes nós falamos: Deus, eu gostaria, eu quero, eu preciso. E o Senhor diz: enquanto você não mudar de atitude, não buscar a minha santidade, não é possível que isso aconteça. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. É por isso que o Senhor nos disciplina. E Deus, Ele disciplina um filho não é porque Ele não ama. Ele ama tanto que Ele quer corrigir. E a correção do Senhor é para a nossa vitória. B. Correção. Salmo 94, versículo 12 diz assim: bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensina a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Volta no texto lá, deixa esse texto, por favor. Olha o versículo 13.
13 diz: para lhe dar descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Essa palavra ímpio aqui, ela tem um significado. E no termo grego, ímpio, é afastado, pio de Deus. Amém? O ímpio, que nós às vezes ouvimos as pessoas dizer que são aqueles que estão no mundo espírito católico, budista, de qualquer outra religião, a gente chama eles de ímpio errado. Eles não são ímpios, eles são gentios. A Bíblia diz que Deus olha para a terra e vê 3 povos: o povo judeu, que é o povo da primeira aliança, o ímpio e a igreja, o cristão. Amém? A igreja, amada, é aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Perdão, Deus olha para a terra e enxerga os gentios, o cristão e os judeus. Deus não quer nem enxergar o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que se diz ser crente, é aquele que diz conhecer a palavra de Deus, é aquele que diz assim: não, eu não preciso ir na igreja para acreditar em Deus, eu não preciso estar lá tomando Santa Ceia para ser crente, eu oro na minha casa e Deus ouve. Isso é ímpio, sabe? É aquele que conhece a Deus, mas não tem aliança com Deus. É aquele que vai à igreja, que é a casa do Senhor, esporadicamente. Eu quero fazer uma comparação para que você entenda bem o que é ímpio. O bom filho é aquele que está sempre à casa dos pais e pelo menos está em contato. O mau filho é aquele que diz assim: não, minha mãe já me colocou no mundo, ela fez o favor de colocar, eu não preciso ir lá. Se ela quiser, ela que me liga, eu vou lá quando deve, eu tenho meus compromissos, eu tenho a minha vida. Você acha que para um pai e para uma mãe, ele vai se alegrar ver o filho, a filha esporadicamente? Sim ou não? Ou ele vai se alegrar mais com aquele filho que está sempre presente? Às vezes não precisa estar na casa do pai, da mãe, toda vez, mas está sempre presente. É filho, faz parte. Está cheio de ímpio dizendo que vai para o céu. Ímpio que não tem aliança com a igreja, não tem aliança com o pastor. E a Bíblia diz: para você entrar no reino de Deus, você tem que ser apacentado por alguém. Você precisa ter um líder, você precisa ter um pastor. Porque é este que Deus separou para apresentar a tua alma naquele dia. E aí o texto diz assim: bem-aventurado é o homem a quem tu castiga, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e às vezes vemos que a mão de Deus pesa sobre nós. Algumas coisas, algumas portas se fecharam, outras se abriram, e a gente sabe que por rebeldia, por desobediência, estamos pagando preço. Glória a Deus por isso. Deus está nos castigando, Deus está nos repreendendo, Deus está nos disciplinando, Deus está puxando a nossa orelha porque Ele nos ama, e Ele está fazendo isso para que a gente conserta. Mas o ímpio, a cova dele já está aberta. Amém, meu irmão? O dia que você pecar e você começar a sentir arrependimento pelo teu pecado, glória a Deus, duro vai ser o dia que você pecar e não sentir mais nada. Aí tu estás longe. Amém? Então Deus tem 3 medidas. A primeira é a disciplina, a segunda é a correção, e a terceira, letra C, açoite. 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João 5,17: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 Coríntios 5,5: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, porque o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Preste atenção. O texto ele é meio forte nas palavras. Há pecado que é para a morte, e há pecado que não é para a morte. O pecado que é para a morte, a Bíblia diz: nem ora, porque se você orar, Deus não vai ouvir. Vamos voltar lá? João 5,16: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecar para a morte. Mas há pecado que é para a morte, e por esse digo que não ore ou que ore? Por esse eu digo que não.
Se o pecado é para a morte, não adianta orar. Nós estamos falando de ímpio, não estou falando do gentio. Gentio é aquela pessoa que não é cristão e não é judeu. Ele é gentio de qualquer religião. Essa misericórdia do Senhor ainda pode estender. Mas há aqueles que ouvem e que entram por um ouvido e saem por outro. Não adianta orar, porque a gente ora pedindo a misericórdia, não é? Deus tem misericórdia, não faz isso, não faz aquilo. O Senhor fala, não vou nem ouvir a tua oração. Sabe por que eu não vou ouvir? Porque eu amo essa pessoa, mesmo que ela não me ame. Eu vou tratar dela acima do que ela possa imaginar, do quanto eu amo. E às vezes tem que ser na tua, para que o Senhor possa tratar. Amém, amado? Uma criança, ela é formada no seu caráter até os 12 anos de idade, é a última fase da formação de caráter. E é na infância, pequenininho, que a Bíblia diz, não afaste a vara do teu filho. Às vezes, dependendo da situação, você precisa ser um pouco mais duro, não é? A lei hoje quer calar a boca dos pais, dizendo que não pode dar um tapa na criança. Mas a criança pode sair por aí matando, roubando, isso pode. Você não pode ensinar a verdade, né? Então, a formação do caráter dele é na sua infância, na sua fase de criança. Porque na fase adolescente, após os 12 anos, algumas coisas podem até mudar com a intervenção divina. Mas por muitas vezes é mais difícil. Então nós temos que nos preocupar em formação de caráter da criança até esta idade. Amém, amado? Deus, Ele sabe que no nosso mundo espiritual, nós precisamos ter uma fase de formação de caráter. E a gente lembra disso falando de José. José, Deus deu um sonho para ele, dizendo que os irmãos dele se curvariam diante dele, que ele teria o melhor da terra, que ele seria uma pessoa muito importante. Mas a que preço José pagou? Era um homem de coração bom? Era. Mas José foi criado no meio de irmãos que eram mau caráter. E uma criança, quando ela é criada no meio de outras pessoas com caráter deturpado, ela pode realmente ter um problema na sua formação, não é verdade? O que Deus faz? Deus separa José do seu próprio povo, do seu próprio irmãos. José é vendido como escravo, foi para o Egito, sofreu, apanhou, foi preso. Porque enquanto ele estava sendo preso, Deus estava forjando o caráter de José, porque um dia Deus ia entregar um grande tesouro em tuas mãos, iria se cumprir a promessa de Deus na vida dele. Talvez você ore e diz assim, poxa, mas quanto José sofreu para receber a bênção, para receber a vitória. José não recebeu apenas a bênção, José recebeu a glória. Amém, meu irmão? Às vezes nós ficamos angustiados, dizendo, por que eu tenho passado por isso? Por que eu passo por tanta luta? Porque Deus está formando o teu caráter para que você cresça no mundo espiritual. E não adianta você dizer, não, Deus está bom não. Eu me recordo quando eu era criança, que minha mãe me pegava de palmatória, e dependendo da surra, ela falava que era uma dúzia, 2 dúzias, né? E às vezes na terceira eu já chorando, dizendo, mãe, tá bom, antes tá bom, nada. Nem comecei. E às vezes a gente fica, vai logo, que eu não aguento mais. Não adianta, amado, você precisa passar pela peleja, porque só assim Deus forma o seu caráter. Tem crente que é tão arrogante, tão prepotente, se acha um tal. Ah, coitado desse. Na hora que ele cair na mão do Senhor, o Senhor vai quebrar todos os seus ossos, como disse Davi, até o seu caráter ser reformado. Porque não se aumenta de qualquer jeito. E Ele não quer te lançar no inferno. Por que Deus disciplina os seus filhos? Primeiro, para provar os seus. Deuteronômio 8:2 diz assim: te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu e teus pais não conheceram, para que entendas que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem.
Sabe, pois, o teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deus tinha um povo do Egito, e este povo do Egito, rebelde, um povo de coração duro, um povo, sabe, de ânimo dobre, um povo que era totalmente modificado pelo pecado do Egito. Deus tira aquele povo e diz assim: olha, de 4 mais tardar 11 dias com algum descanso, vocês entrarão na terra prometida. Esta era a promessa para eles. E esse povo era tão duro de coração, amado, que eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Talvez você pergunte por que Deus deixou aquele povo 40 anos no deserto. E muitos morreram e não viram a glória que o Senhor tinha para eles. Porque Deus estava tratando no caráter deles. Deus manda Moisés para lá para assumir, sabe, aquela multidão para levar para um lugar santo, um lugar melhor, e aquele povo ainda se achava no direito de murmurar. Sabe, irmão, quanto mais você murmura, mais você roda em círculo. Não adianta murmurar. O dia que você levantou a mão, você disse assim: Senhor Jesus, Tu está no controle da minha vida. E quando você pega a tua vida querendo pegar de volta e querendo reclamar, quando você murmura, você está murmurando o governo do Senhor. Deus é governo na tua vida. Apenas confia. Eu estou cansado de ver crente dizendo assim: ah, pastor, mas só acontece comigo. Não sei, só comigo que acontece. Comigo acontece o pior. E vai continuar acontecendo. Você está profetizando isso sobre a tua vida. E se está acontecendo porque tu não é bonzinho, não. É porque tu não vale nada. E Deus está tratando com você. Porque Deus não castigaria, não disciplinaria alguém que não merecesse. Mas se você olhar para você mesmo, você sabe quem tu és. Aquele povo, amado, eles viram a terra prometida. Eles viram as maravilhas que o Senhor fez através de Moisés. Quando estava diante do Mar Vermelho para poder passar, eles ainda reclamaram e disseram para Moisés: não tinha cemitério lá no Egito, não. Quando aquele povo ficou 40 anos no deserto e não tinha o que comer, Deus mandou maná. Muitos ainda reclamaram, dizendo: eu não aguento mais comer maná, eu queria comer carne. Deus manda uma nuvem de andorinha. Elas já desciam caindo mortas, só para eles pegarem, limparem e comer. E se você ler o texto diz o seguinte: vocês vão comer tanta carne, e por tanto vocês murmurar, vai comer carne, vai sair até pelo nariz, mas vai ser a sua última refeição. E quantos morreram no deserto? Deus do Velho Testamento era um Deus que era olho por olho e dente por dente. O Deus que nós servimos agora na pessoa de Jesus Cristo, Ele é a graça, Ele é a misericórdia. A igreja de hoje, se fosse no tempo de Moisés, muitos aqui já teriam sido fulminados. Não é verdade? Mas nós estamos no tempo da graça do Senhor. E na graça do Senhor, Ele te disciplina, Ele te corrige. É melhor do que te matar e te deixar aleijado numa cama. Porque o Deus do Velho Testamento, Jeová, fazia isso. Era olho por olho e dente por dente. Nós estamos na graça, irmãos. Estamos vivendo um tempo hoje que os apóstolos gostariam de ter vivido, que os profetas do passado gostariam de ter vivido. Amém? Sabe por quê? Porque Deus prova os seus. E você pode ter certeza, se você está passando por alguma provação, se você está passando por alguma luta, tem tempo para começar e tempo para terminar. Você está muito próximo dessa provação acabar, e quando ela acabar, vem gozo, vem alegria. Amém? Segundo, para purificá-los. Malaquias 3,3 diz assim: assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que traga ao Senhor oferta em justiça. Amém? O Senhor te colocará
como diz em Malaquias aqui, amado, vai te refinar como ouro, sabe? Vai tirar toda aquela sujeira, para que você realmente seja a oferta viva do Senhor. Salmo 89, 32 e 33, assim: regerei com vara de ferro e açoitarei, mas não mudarei a minha misericórdia. Vamos ler todo mundo junto? Salmo 89, 32. Regerei com vara de ferro e açoitarei, mas não mudarei a minha misericórdia. O que o salmista quis dizer com isso? Se preciso for, com punho de ferro, com vara de ferro, o Senhor vai até nos punir, se for o caso, mas a sua misericórdia não muda. Isso não quer dizer que é castigo, isso não quer dizer que é ira de Deus, que nós não conhecemos a ira de Deus, amém? Mas Ele vai fazer. Às vezes a gente olha para alguém que está passando por uma peleja, por uma dificuldade financeira ou por uma enfermidade e começamos a dizer: Senhor, por que está acontecendo isso com essa pessoa? Amado, pode até orar, mas não entra no meio não. Deus está tratando. E quando Deus está fazendo, está descendo a vara, sai de perto, porque sobra para todo mundo. Amém? É como numa briga, se você for tentar tirar, é capaz que você leve um soco de alguém, não porque quer, mas você entrou no meio. E eu não quero levar nenhuma varada, principalmente se for de ferro, está amarrado. Senhor, misericórdia, mas deixa eu aqui. Amém? Terceiro, para ensinarmos. Salmo 119, 71 diz assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que aprenda os teus mandamentos. Só sendo moldado para que a gente cresça e aprenda. Amém, amado? Talvez a surra que você não levou do teu pai, da tua mãe, você se livrou na época da infância. Melhor ter sido se você tivesse apanhado do que apanhar da vida, porque a vida não tem misericórdia. A vida, quando nos açoita, é de uma maneira tão dolorida, tão terrível, que a gente não tem por onde escapar. Então é melhor que a gente seja punido pelo amor de Deus. Você está orando: Senhor, eu preciso da minha bênção. A tua bênção pode demorar daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos. Glória a Deus por isso, porque o Senhor deixar você ser entregue pela vida, porque a surra do mundo, a surra da vida, nós não suportamos mais. Amém, meu irmão? Então Paulo diz assim: quando você está sendo surrado, quando você está passando por alguma dificuldade, por alguma peleja, olhe e agradeça ao Senhor. Você está na mão dele. Não aconteceu ainda, Deus, glória a Deus, tu sabe a hora. De uma coisa tenha certeza: aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Amém? Quarto, para guardarmos, 2 Coríntios 12, 7 diz: e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei que o Senhor afastasse de mim, e Ele me disse: a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui eu esqueci de colocar: me basta. Amém? A minha graça te basta. Versículo 9: por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Paulo era revelado a ele tantos mistérios, e por conta disso, pela a maneira que Deus o usava, Deus guardou o seu coração, sabe? Deus guardou a sua vida, porque para que ele não se exaltasse. A Bíblia diz que era liberado um demônio que esbofeteava ele 3 vezes ao dia. Essa é uma forma de colocar. Amém? Não quer dizer que vinha um encapetado lá bater na cara de Paulo, não é isso? Paulo coloca isso como alguma perseguição que ele tivesse. Eu não acredito que fosse nenhuma enfermidade, mas algo que ficava cobrando, algo que ficava, sabe, por muitas vezes o colocando para baixo. E aí então ele caía a ficha que ele era apenas homem usado por Deus, e todo o poder era
Sabe, meu irmão, Deus ele quer te guardar da soberba. Deus quer te guardar da fama. É melhor você ser famoso no céu do que você ser famoso no mundo, porque a fama do mundo acaba e a fama do céu ela só cresce. Amém? Quinto, para restaurarmos. Salmo 119, versículo 67 diz assim: antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus estatutos. O salmista diz: antes de ser afligido, eu me extraviava. Ou seja, toda vez que nós nos extraviamos, toda vez que nós andamos um passo fora, o que acontece? A palavra do Senhor nos guarda, e esta mesma palavra nos disciplina e nos repreende. Então, meu irmão, olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: não adianta dar um passo fora. Deus vai te disciplinar. Porque os estatutos do Senhor, a palavra do Senhor é para isso. O pastor está vendo, o irmão está vendo, a igreja não está vendo, ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão em toda a terra, e Ele vigia 24 horas. Amém? Então não adianta, meu irmão. Adianta que o Senhor te ama, você é escolhido de Deus e ponto final. 6. Para nos fazer prosperar. Daniel 3,28 diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhido antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Tudo isso é para você prosperar nessa terra, é para que o Senhor seja engrandecido na tua vida. Amém, meu irmão? De repente, amado, você está andando no caminho reto, e de repente você está querendo virar para um lado. É melhor que Deus às vezes nos dá um tapa e nos faz voltar para o caminho, do que Ele falar muito doce e a gente está querendo discutir: eu acho melhor por aqui. Às vezes o Senhor é capaz, na maneira figurada de dizer, nos dá um tapé e fala: volta para o caminho. Do que se Ele falar muito doce, a gente ainda quer questionar. Tem um louvor que nós cantamos, o Voz da Verdade, que diz que há momento que Deus se cala, e é verdade. Porque se Ele falar o que Ele vai fazer, é capaz de muita gente ainda querer se intrometer. Diz: não, Deus faz assim não. Não, eu acho melhor fazer assim. Eu senti e tem que ser assim. Sabe? Então Deus fica até calado. É melhor você ver o resultado. Porque se você ver a somatória da coisa, você vai achar muito difícil e vai achar que é incapaz. É melhor saber o resultado. Não é verdade? Tem gente que adora o bolo, mas dependendo do bolo, quando vê fazendo, somente se tiver nojo de ovo, vai falar: eu não vou comer essa boloroba. Mas depois de pronto fica muito bom. Deus tem muitas coisas a fazer contigo, como nesta imagem: várias flechas, várias setas no chão, nos lados, em todos os lugares, que nos servem de acusação, de conserto, de puxão de orelha. Mas Ele quer que você continue no caminho. Mas o outro lá fora não está sendo corrigido. Deus não tem aliança com esse. Deus tem contigo. Amém? Aplauda o Senhor.